Olá a todos e todas. Vamos hoje para o capítulo 3 do livro do Gujarati. E a gente vai ver esse Gujarati que vai trazer aqui o modelo simples, modelo MQO simples, e no Greens, e o Gujarati também aborda esse outro modelo. A gente vai partir para uma análise matricial que vai trazer esse modelo com mais de uma variável, né? Com múltiplas variáveis, para a gente já poder fazer estudos, né, mais assim dimensionais, né, da questão. Então, basicamente, nós queremos aqui encontrar todo esse processo é, da econometria que a gente vem desde lá do início, tratando de amostras. Nós precisamos estabelecer e o início ali, o método dos mínimos quadrados, que é o método da máxima verossimilhança, que a gente o que é essa máxima verossimilhança? Nós vamos trabalhar com todos esses conceitos. Então, esse método, ele primeiramente ele foi estipulado para variáveis populacionais, né? Fizeram um estudo para variáveis populacionais e descobriram que, através desse método, que é o método da máxima verossimilhança, tudo populacional, né? Vamos supor que eu tenho toda o consumo de toda a minha população alvo e a renda de toda a minha população alvo, e eu quero estimar um vetor para representar essa relação. É, eu tenho existem nas relações entre as coisas existe duas coisas. Existem aquelas questões que são previsíveis, não é? É previsível que se a pessoa tiver R$ 10 no bolso e ela passar e ver um produto, ela vai querer comprar, né? Em um determinado momento, ela vai querer almoçar. Em um determinado momento, ela vai. É previsível. E é previsível que uma pessoa que tem R$ 10 no bolso, ela vai ter esse acesso. Vamos supor, ela vai almoçar no restaurante que ela paga 7, ou ela vai almoçar no restaurante que ela paga 8. Então, é previsível que a pessoa que está com esse limite de R$ 10, ela vai. Só que, quando eu vou estimar uma relação média. As pessoas são previsíveis, mas também podem não ser. Pode ser que aquela pessoa que tem R$ 10 no bolso gaste mais do que R$ 10. Ela pega o cartão de crédito dela, ela gasta mais do que R$ 10. Entendeu? Pode ser que essa pessoa não gaste nada. Pode ser. Então, existem eventos dentro dessa população de R$ 10 que não estão, que são aleatórias. São eventos aleatórios que eu não vou conseguir prever. Eu posso saber que, em média, as pessoas que estavam com R$ 10 no bolso na hora do almoço na rua, elas estavam consumindo o almoço. E esse era o tanto que elas iam gastar com o almoço, próximo ali de R$ 7, R$ 8, vamos supor que era o tanto que elas iam gastar com o almoço. Mas dentre aquelas pessoas, que aí são aqueles eventos que a gente não tem como prever, talvez tenha alguém ali que estava passando e simplesmente passou, não tinha interesse nenhum de almoçar. Tem uma pessoa ali que, entendeu? Então, existem eventos nessas relações que são aleatórios. Por exemplo, entre o consumo e a renda. O consumo é explicado pela renda,
Mas pode ter, por exemplo, famílias, vamos supor que em média esse bairro consumiu, as famílias que tinham uma renda superior a 3 salários mínimos consumiram 2 salários mínimos. Vamos supor que elas consumiram 2 salários mínimos no mês, com compras de não sei o que. Pode ter famílias que gastaram dentre elas. Podem ter famílias que gastaram 3. O que a gente espera é que a maioria esteja nessa média de 2 salários mínimos. Mas com certeza tem famílias, porque eu sou de uma religião que não pode gastar, não sei o quê, aí gastou isso. Porque eu sou. Então existe. Então a questão linear, ela não explica tudo. Esses comportamentos que são aleatórios, eles não são explicados. Então nós temos, inclusive na questão populacional, no estudo populacional, dado essa possibilidade de variação dos elementos ali da amostra em relação à média, nós temos o erro populacional, que é de onde saem os coeficientes. O que eu espero desse erro populacional? Eu espero que esse erro seja o mínimo. Eu espero que esse erro seja próximo do que? De zero. E como que eu acho os coeficientes? Eu pego a variância desse erro populacional, que é quando eu elevo esse erro populacional, que é o y observado menos o y estimado, que aí vai me dar aquele resíduo daquelas famílias que estavam longe da média e que foram raridades no modelo, porque se você for considerar a amostra toda, em média as pessoas estiveram próximas dos 2 salários mínimos, mas tinha famílias que gastaram 1 e tiveram famílias que gastaram 3 com aquilo, né? Então, essas famílias que ficaram ali, que não estão, mas que são eventos raros, elas vão entrar onde? No meu resíduo. Porque o meu consumo, que eu estou estimando, ele vai explicar o comportamento médio. Por isso que espera-se que ele vai explicar o comportamento médio, que é o comportamento mais provável de acontecer na amostra. E de onde que esse comportamento vem? Que eu vou inferir os coeficientes do espaço amostral do erro populacional, da variância do erro populacional. É isso. Inferir desse espaço no qual essa variância é zero, os coeficientes populacionais. O que esses coeficientes vão me dar? Esses coeficientes eles vão me dar um vetor. E esse vetor ele vai explicar a relação entre duas variáveis. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estimar um vetor que vai explicar o comportamento, ele vai explicar como que a variável dependente, que é a variável que eu pretendo estimar, ela pode ser explicada por outras variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho um consumo e eu acredito que o consumo depende da renda, por quê? As pessoas, para elas consumirem, elas precisam de quê? De um salário. Elas precisam de um dinheiro. De alguma forma de renda, elas precisam ter disponível ali para elas, para que elas possam consumir. Não é? Então, o consumo depende da renda. Então, aí eu tenho uma variável dependente que é o consumo. Agora, a renda não depende do consumo. A renda depende de outros fatores. Em relação ao consumo, nesse meu vetor, a renda é independente do consumo. Não é? Ela é definida pelo trabalho, pelo se aquela pessoa
várias questões. Aquela pessoa teve uma herança, ou aquela pessoa teve uma promoção. Várias questões estão relacionadas ali com a renda. Então, se eu for fazer um estudo de consumo e renda, eu vou querer nesse estudo ver qual que é a probabilidade do consumo acontecer, qual que é a probabilidade das pessoas gastarem o dinheiro com o consumo, dado que aquelas pessoas receberam uma determinada renda. Que aí eu vou vendo, quando eu aumento a renda, quanto de consumo que aquela família aumenta. Então, né? Então, esse é o vetor que eu quero fazer. E esses coeficientes que eu vou inferir, eles não vão, logicamente, prever tudo, porque tem coisas nessa relação entre consumo e renda que são aleatórias, né? Ou que tem a média dessas observações é zero, quer dizer, é uma variável aleatória ali, que eu não consegui estimar dos resíduos, mas que não vai fazer tanta falta. Se o modelo realmente, se eu posso utilizar a técnica dos mínimos quadrados, a técnica linear, se existe uma relação linear ali entre as variáveis, né? No que se refere aos coeficientes, pelo menos as variáveis, logicamente, elas podem estar no quadrado, elas podem estar mas os coeficientes, eles precisam ser linear. E no caso do MQO simples, aqui nós estamos considerando duas variáveis só. Então, até a mesma variável ali, nós estamos considerando que ela seja linear ou que seja possível trabalhar com essa variável para transformar ela em uma variável linear. Que às vezes a gente está nesse lugar também. Então, eu vou fazer os estudos. O estudo populacional, como que é o estudo populacional? O estudo populacional, se eu estou estimando esse vetor entre consumo e renda, a probabilidade do consumo acontecer dada a renda. Para fazer um estudo populacional, que é a FRP, que ali para cima a gente já viu, eu preciso de conhecer toda a população-alvo e colocar no meu modelo para fazer a estimação dos coeficientes, que nós vamos ver mais para frente como que é feita essa estimação, toda a população-alvo. Né? Eu preciso de ter um estudo com toda a população. Então, se eu quero saber de consumo e renda, eu tenho que saber, vamos supor que eu quero saber o consumo e renda do bairro que eu moro, na cidade onde eu moro. Aí, aqui no bairro onde eu moro, eu conheço todo mundo, dá para mim ir na casa de todo mundo. Já é difícil, eu preciso de uma equipe, porque tem muita pessoa, tem muita gente. Então, eu vou ter que ir na casa de todo mundo, coletar informação, coletar dados, pergunto quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa ganha, quanto que ela gasta, entendeu? E em todas as casas eu vou fazer essa pergunta. E aí, no final, eu vou fazer um estudo para a população do bairro, analisando a relação, a probabilidade das pessoas desse bairro consumir, dado a renda que eles receberam. Então, eu estou trabalhando com toda a população-alvo. Porque eu estou aqui no bairro e eu fui em todas as casas para fazer esse estudo. Então, estou trabalhando com toda a população-alvo. Não é? Agora, quando eu vou aumentando, vou para uma cidade grande, né, com muitos moradores, mais de 100 mil moradores. Quando eu vou para um estado, né, que é o meu caso de Minas Gerais, com muitos habitantes, milhões de habitantes, né? Quando eu vou para um país, quando eu vou para o mundo, quando eu vou para um grupo de países, para um continente, eu já não consigo ter e colocar no meu modelo
uma variável populacional. Eu não consigo colocar no meu modelo uma variável populacional. Por quê? Como que eu vou coletar todos esses dados? Como que eu vou chegar a saber, por exemplo, eu quero estudar o consumo na América do Sul. Então, como que eu vou saber o consumo de todas as famílias que moram na América do Sul? Não é? Vai ser difícil para mim, vocês não concordam comigo? Então, a gente, na econometria, e também na estatística isso acontece, a gente desenvolveu eles desenvolveram a possibilidade de aplicar todo esse estudo de coeficientes, de estimar coeficientes desse espaço onde a variância é igual a zero, e desse espaço derivar esses coeficientes da variância. Tudo isso eu comecei a trabalhar também com amostras. Né? E o que é uma amostra? A amostra, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho uma população de 10 mil pessoas. Né? Ou uma população de 100 mil pessoas, que eu estou estimando uma coisa. Então, eu vou pegar 10 mil pessoas, dessa minha amostra de 100 mil, eu vou pegar 10 mil e vou fazer um estudo com as 10 mil pessoas. E esse estudo que eu vou fazer com as 10 mil pessoas, eu espero que ele represente a realidade das 100 mil. E como que isso vai acontecer? Como que eu vou pegar mas eu vou pegar 10 mil pessoas desses 100 mil e com esses 10 mil eu vou poder fazer um estudo para as 100 mil pessoas? Sim, desde que eu tenha técnicas para poder extrair essa amostra, desde que o número de elementos dessa amostra seja suficiente para que o estudo seja confiável, né? Desde que a organização dos elementos dessa amostra, a probabilidade de ter, por exemplo, vou pegar uma amostra simples aqui, um estudo de médias. Um exemplo simples. Vamos supor que eu quero fazer um estudo para a população brasileira. Renda da população brasileira, dado a questão se a pessoa é negra, se a pessoa é branca. E aí, nessa minha amostra, eu vou trabalhar com 5 pessoas para representar toda a população brasileira. Nessas 5 pessoas, eu vou pegar 3 negros, milionários, vou pegar Pelé, Thaís Araújo e vou pegar o Lázaro Ramos. Pegar 3 negros. E vou pegar 2 brancos, ou brancas, da comunidade, da periferia, que recebem menos que um salário mínimo. Vou fazer um estudo e, logicamente, vou fazer um estudo de médias, vou descobrir que a média dessa minha amostra, a população negra é milionária e a população branca ganha menos que um salário mínimo. Essa amostra, ela representa a realidade brasileira. Se a gente for olhar na realidade brasileira, a população negra brasileira, em média, ela é milionária. E a população branca no Brasil, em média, ela ganha menos que o salário mínimo? Não. Então, essa amostra que eu parti o meu estudo, ela representava a realidade? Ela tinha a realidade brasileira? Ela não tinha. Não é? Então, o estudo estatístico, a amostra, por exemplo, se eu quero fazer um estudo da realidade brasileira, vamos supor que eu tenho 50%, eu tenho uma amostra de 100 mil habitantes. E eu quero fazer um estudo, eu tenho uma população-alvo de 100 mil habitantes. E eu quero fazer um estudo com 10 mil só. Minha amostra vai ter 10 mil, que é o que eu consigo coletar.
Então, desses 10 mil habitantes que eu vou conseguir coletar dados, eu preciso que esses 10 mil, por exemplo, se os 100 mil, 50% moram na periferia. Quer dizer, se desses 100 mil, 75% mora na periferia. Entendeu? 20% mora nos bairros ali da classe média e 5% da classe média alta. Nos 100 mil. É uma cidade. Então, se eu vou para a minha amostra de 10 mil, a minha amostra tem que ser a mesma coisa. 70% ali da minha amostra tem que ser pessoas da periferia, né? Uns 15% pessoas que moram nos bairros de classe média e os 5% pessoas. Então, a proporção desses meus 10 mil elementos tem que ser a mesma da minha população-alvo. Aí sim, se a minha amostra ela tem a amostra ela precisa ser representativa. Por isso que as pessoas às vezes ficam fazendo essas coisas. Ah, não, a gente fala, a estatística fala que o número, as mulheres pretas morrem. A maior parte das mulheres que morrem são mulheres pretas. Aí as pessoas viram e falam, não, mas não é assim, porque fulana era branca, fulana morreu, outra fulana também era branca, fulana morreu. Sim, morreu. E não podemos tirar isso. Isso é um evento que aconteceu também. Entendeu? Mas se você... O que a estatística... Mas e se eu fizer um estudo só com as mulheres brancas que morreram e com as mulheres pretas que não morreram, provavelmente o meu estudo vai dar que as mulheres brancas morrem mais que as mulheres pretas no Brasil. Mas o estudo estatístico ele não leva em consideração uma amostra que ele tem que levar em consideração uma amostra que representa a realidade do homicídio de mulheres. Não é? Então ele tem que ter os dados ali coletados para mostrar que os eventos que são mais prováveis de acontecer. Então essa é na análise populacional. Se nós temos uma amostra significativa, o que eu posso fazer? Eu posso inferir também coeficientes dessa amostra, como é o caso da média. Se eu tenho uma amostra significativa que representa a população e que a probabilidade dos itens estarem na população-alvo é próxima da probabilidade deles estarem na minha amostra, divididos, né, em proporções, eu vou conseguir estimar também ali coeficientes amostrais. E tenho, ao invés de um erro populacional, eu tenho um resíduo amostral. É importante a gente frisar a diferença das coisas. Né? O resíduo, ele é amostral. Ele é amostral. Se eu fiz um estudo amostral. E o erro, ele é populacional. Qual que é a diferença? Quando eu estou numa amostra, no estudo amostral, eu espero que os coeficientes tendam aos coeficientes populacionais. Eu espero que a esperança do coeficiente amostral estimado seja o coeficiente populacional. Porque eu quero mesmo saber da minha população-alvo. Não é? Eu estou fazendo um estudo, eu sou IBGE, eu estou fazendo um estudo para o Brasil inteiro. Então, se eu estou fazendo um estudo para o Brasil inteiro, só que eu não fui em todas as casas perguntar. Mas eu estou falando que no meio rural tantas pessoas vivem dessa forma, mesmo sem ter toda a dimensão do meio rural que é o Brasil. Mas eu espero que essa amostra, essa média que eu estou estimando, ela esteja a atender
dado essa amostra que eu tenho reduzido do que é o Brasil, a minha população-alvo. Para mim poder falar, então posso falar para o Brasil. O estudo que eu estou dizendo aqui, ele é para o Brasil. Né? E no erro populacional, como a gente já viu aqui bastante, o que é o erro? Aí aqui nós já vamos trabalhar com a função amostral. Nessa perspectiva que nós temos uma amostra que representa a população-alvo, que está na mesma proporção da população-alvo em todos os aspectos. A probabilidade de eu achar um indivíduo nessa condição na minha amostra é a mesma da minha população-alvo. E o número de observações que eu tenho é significante para mim poder fazer esse estudo. Né? É significativo. Então, o que é o meu resíduo amostral? É que nós não estamos falando de erro populacional, nós estamos falando de resíduo amostral. Ele é o y observado na amostra menos o y, o vetor que eu estimei. E aí eu vou ter aqueles eventos aleatórios que eu falei lá no NIDS. Porque na amostra, aqueles eventos aleatórios que eu tinha lá na população-alvo, que às vezes eu estimei uma média para consumo das famílias que têm uma mesma renda, mas essa média pode variar porque tal família não consome isso, ou não consome aquilo, ou porque tal. Mas eu espero que a probabilidade de todos estejam ali próximos daquela média. Pode ser que exista alguns indivíduos que não estão, que estão distantes dessa média. Mas que a probabilidade deles, eles são raros, são eventos raros. Então, aqui nós temos o resíduo também estimado. Porque, considerando a amostra, eu estimei isso aqui para a amostra, mas se eu for lá na minha população-alvo e observar, eu vou ver que tem uns casos raros aqui, que eu espero que sejam casos raros, com uma probabilidade pequena de acontecer, que estão distantes, que eu não consegui estimar aqui no meu y observado. Quanto mais próximo o y estimado for do y observado, quanto que vai ser o resíduo? 0. Quanto mais próximo o y estimado estiver do y observado, o resíduo vai ser 0. Então, o que eu faço? A variância disso daqui, gente, é muito interessante. Eu vou fazer a variância dessa relação aqui, y menos. O y estimado é o que? Beta 1, que é o intercepto do gráfico, como já foi dito, e beta 2 estimado, que é o coeficiente angular, né, da variável que está explicando. E eu tenho uma variável aqui dependente, que vai ser o y, e uma variável independente, que vai ser o x. E eu espero que esse x ele explique o y, que o y tem uma probabilidade de acontecer, dado o acontecimento de x. Então, gente, os coeficientes, como a gente sempre já até falou várias vezes, eu tenho várias possibilidades aqui de traçar essa reta. Qual é a melhor probabilidade? Qual que é a melhor reta que eu vou traçar aqui com esse coeficiente angular? Aquela reta que vai passar aqui pelos menores resíduos. E a estimação do resíduo, né? O resíduo, como a gente vê, e o somatório, os resíduos, eles são quem? Eu tenho aqui a observada e a estimada pela reta. Eu tenho aqui o valor observado e estimado pela reta. Tá vendo? A maioria dos valores estão aqui próximos dessa média que é essa reta. Não é? Porém, existem valores que estão mais próximos, menos próximos,
mais distantes. Como a gente vê que os valores distantes são dois, que é esse U1 estimado e esse U4 estimado. Vocês estão vendo que é uma raridade. A maior parte dos valores, eles estão aqui próximos, né, dessa reta. Então é isso que eu espero do MQO. E o que que eu espero? Eu espero que esse erro aqui, esses erros todos, essa reta esteja a passar por um ponto com um coeficiente angular aqui, que o erro vai ser o menor. Não é? E o que que é o somatório? Então eu tenho um somatório de todos os erros. Eu posso somar esse erro com esse erro, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Eu posso somar todos esses erros aqui e colocar eles num somatório, né? Que aí a gente pode trabalhar com somatório. O que que seria a variância total desse erro? A variância total desse erro seria isso aqui: o y amostral menos o y estimado amostral ao quadrado. Se eu estou aqui, a variância não do erro, mas a variância do resíduo, né? Que estão só trabalhando com variáveis amostrais. Olha, como se toda vez que tem esse chapéuzinho aqui, é porque é uma variável amostral, e quando esse U está com esse chapéu também porque é um resíduo amostral. E a variância do resíduo, que também, se eu for pensar no erro populacional, é a mesma coisa. A variância do erro populacional é igual à função de beta 1 e beta 2. Ou então a variância do resíduo é igual à função de beta 1 estimado amostral e beta 2 amostral estimado, né? Inferido em amostras e não na população alvo, né? Então, o que que eu faço dentro dessa situação? Para mim entender quem que é beta 1 e quem que é beta 2, eu não vou explicar tudo, não. Mas o que que eu faço? Basicamente, a gente vai fazer esse somatório aqui, né? Descobrir essa função, né? Fazer esse somatório, que é essa parte aqui, e essa parte aqui nós vamos derivar isso, igualar isso a zero, e derivar isso, no caso do resíduo, em função do beta 1 amostral estimado, e derivar em função do beta 2 amostral estimado, e igualando isso a zero, eu vou descobrir as fórmulas do coeficiente. Quais são as fórmulas desse coeficiente? A fórmula do coeficiente, aí nós temos aqui embaixo no livro do Gujarati, na página 81, temos aqui o beta 2, que será, aqui já temos a visão, o desvio do x em relação à sua média, vezes o desvio de y em relação à sua média, vezes os desvios de x em relação à sua média ao quadrado. Então, esse é o beta 2, né, que é a probabilidade conjunta de y em x, dividida pela variância dos desvios de x, dividida pela variância dos desvios do x. E esse xzinho, esse yzinho, nada mais é do que a simplificação dessa relação aqui, que é eu pegar todos os dados e reduzir pela média, né? O beta 1, como a gente pode ver que ele essa média aqui que sai para o beta 1, também sabemos que beta 1 é a média de y menos beta 2 estimado e a média de x. Uma coisa muito interessante desse pequeno vetor que nós encontramos, que se você analisar a questão média, a média populacional, ela está no modelo. Se eu fizer estimar o modelo, então eu vou ter as estimativas por consumo. Se eu fizer a média dessa variável que eu estimei para o consumo, essa média vai ser a mesma média da variável consumo.
observada, né? E se eu colocar a média do consumo, e se eu colocar a média da renda em X e colocar o meu modelo, eu também vou voltar à média de consumo que eu espero que é a mesma média da observada. Então, os valores médios estão presentes na reta de regressão, como a gente já falou em vários outros momentos. Então, esse coeficiente que eu estimei, eles são estimadores pontuais que passam pelas médias de x e y. Esse vetor que eu vou estimar, que vai ter esse beta 1 e vai ter esse beta 2, que eu vou chegar nesse vetor aqui, né, que é o y estimado amostral, que é o beta 1 amostral, estimado na amostra, e o beta 2 estimado na amostra. Né? Eu vou chegar nesse vetor, né? E no caso mais um resíduo aqui que é o erro que eu vou ter, não é? Então eu preciso que tenha uma variabilidade aqui em x e uma variabilidade em y para que essa relação aconteça, não é? Eu preciso que esse x vai ter um resíduo aqui que não eu preciso que como a gente pode ver aqui também, nós vamos ter um resíduo, né? E eu espero que esse resíduo, a esperança do y, que é o valor observado, e o resíduo seja zero, quer dizer, eu espero que a esperança do y estimado e o resíduo seja zero. O que isso significa? Eu espero que aquele resíduo não tenha relação nenhuma com o y estimado. Que ele seja uma parte que não explica esse y. Que seja uma parte aleatória. Seja uma parte que ela não tem explicação. Não é? Então, se eu fizer a relação, se eu fizer o somatório de y vezes u, se eu pegar toda a variável y e multiplicar por u, eu espero que isso seja zero. Para isso ser zero, qual que é o valor do erro estimado? Tem que ser próximo também de zero. Então, para essa relação aí de multiplicar esse aspecto algébrico aí, ou no questão do somatório, o somatório de y vezes u tem que ser zero, porque eu espero que a probabilidade desses indivíduos estarem no erro aleatório, que esse erro aleatório ele tem uma probabilidade zero, não, que em média ele seja zero, né? Que sejam eventos ali aleatórios que em média seja zero. Então, se eu multiplicar a variável estimada por ele, vai dar zero. Se eu multiplicar também a variável que está explicando, que é o x, que é a variável que explica, pelo resíduo, também vai ser zero. Então eu espero que esse resíduo ele seja independente. O x seja independente do erro e o erro seja independente de x, e eu espero também que o y seja independente do erro, que o y não tenha, estimado seja independente do erro, e que o erro tenha média igual a zero. Então disso me vem propriedades, né? Que o modelo tem que ser linear nos parâmetros, que isso a gente está falando desde o início. Nas variáveis não tem essa necessidade, porque eu posso facilmente, em vários casos, linearizar essa variável, então não preciso trabalhar com ela no linear. Ela pode não ser, mas eu preciso linearizar ela, usar algum procedimento. Eu preciso também que os valores de x sejam independentes do termo de erro, né, que o erro tem ali só mesmo as informações. O x ele está gerando uma probabilidade do y acontecer, não é? Então eu preciso de extrair dessa relação o máximo. E o que vai sobrar para mim no resíduo são variáveis que não vão necessariamente impactar
nessa probabilidade que eu estou estimando, mas que existem ali na observação, no valor observado, elas estão ali, mas que elas não estão impactando nessa parte do meu y que é observado, que é provável, porque até em séries temporais tem uma fala que eu acho muito interessante, que é a variável, geralmente, ela tem uma parte de tendência, ela tem uma parte sazonal, né? Ela tem uma parte, as relações, né, determinísticas, que são probabilidades de uma acontecer dado a outra, e elas têm uma parte aleatória, que é aquela parte que não tem explicação e que eu espero que essa parte seja o resíduo, né, que é a parte que não tem explicação. Então, a terceira hipótese, a quarta hipótese, a heterossedasticidade é como se você pegar aqui no tridimensional. Nós temos uma variável aqui que é o y, que é a variável que está sendo explicada, e a variável x, que é a variável que está explicando, né? Como se e existe uma para cada observação aqui, por exemplo, as observações mostrando aqui eu tenho uma nuvem de pontos passando por onde a minha reta passa no decorrer dessa nuvem de pontos. Como já foi dito desde lá no início, eu espero que todos os pontos estejam próximos aqui, a probabilidade deles estarem próximos da média. E que ao decorrer da minha reta, essa probabilidade seja a mesma. Nessa reta aqui que a gente vê que uma função de densidade de probabilidade, a gente vê que aqui essa densidade, olha como que ela está. E que essa densidade de probabilidade no x2 é diferente. Aqui tem mais números próximos, tem números próximos aqui, né? É uma curva diferente, como você vê. Aqui ampliou mais ainda essa curva. Isso aqui, gente, provavelmente quando acontece você não deflacionou os dados ou outras questões, pode ser, por exemplo, que aqui o dinheiro tinha um valor, então parece que as observações estão. Aqui o dinheiro tinha outro, aqui tinha outro. Ou outras questões também que impactam nessa densidade de probabilidade, que aí você tem uma amostra, a heterossedasticidade é esse problema. Quando não tem a mesma heterossedasticidade, espera-se que tenha o mesmo desvio padrão. Isso aqui, quem dita essa função aqui é o desvio padrão, como a gente vê aqui que a variância de y dado x é um desvio padrão. E esse desvio padrão, como a gente vê aqui, está mudando do x1, do x2 até o xi. Ele está mudando. E eu espero não, que eu tenha o mesmo desvio padrão para toda a amostra. Porque o Mequeori trabalha com médias pontuais. Então ele não consegue captar eventos dos quais o desvio padrão muda muito. Né? Mas existem formas de controlar a função para corrigir esse problema da heterossedasticidade quando ele existe. A hipótese que o modelo seja homossedástico, que é que tenha um só desvio padrão. Né? O termo de erro, não há autocorrelações no termo de erro, que é a quinta hipótese, que é o que? Se eu organizar esse termo de erro num gráfico, né, vamos supor que eu tenha. Vamos ver se a gente tem aqui algum gráfico de termo de erro, que é esse gráfico aqui. Né? Aqui no caso, olha para você ver, tem um erro, parece que tem até uma sazonalidade aqui. Tem uma sazonalidade não, tem uma tendência aqui de aumento no termo de erro, aqui tem uma tendência de redução, aqui tem uma tendência do erro estar aqui próximo de zero. Eu espero que o meu resíduo ele esteja próximo de zero. Que as observações elas vão do negativo para o positivo e sempre volte no zero. Se o meu resíduo não funciona assim, se ele não está indo do negativo para o positivo,
se ele segue uma tendência de aumento ou uma tendência de queda, quer dizer que entre as observações ali do meu resíduo existe uma autocorrelação que o modelo ainda não conseguiu captar. Então, os coeficientes que eu estimei, eles vão ter problemas, né? Eles vão ter um viés que ainda e as estimações que eu vou fazer com isso através de um modelo desse podem distanciar muito da realidade, porque o próprio resíduo está ali com informações, porque na hora que eu vou fazer uma projeção eu não levo em conta o resíduo, porque se a média dele é zero eu não levo em conta o resíduo, mas se no resíduo ficou ali autocorrelações que estão aumentando de uma observação para outra, quer dizer que no valor, que esse resíduo, eu deveria estar considerando alguma coisa que sobrou nele aqui para mim poder fechar lá o Y estimado para que ele ficasse próximo do observado. Não é? Temos também o número de observações da amostra tem que ser maior que o número de parâmetros e o x tem que ter uma variância. Se ele não tiver uma variância, não tem como a gente fazer estudo e não tem o porquê a gente fazer o estudo, né, daquela questão.